uma oração muito comum, muito conhecida, né? E também é uma oração muito própria para os momentos em que a Terra está vivendo. Eu até pensei que esta oração é a mais própria para os momentos em que a Terra está passando, né? É uma oração que o Senhor introduziu no Sermão do Monte, e não apenas aos seus discípulos, mas a uma multidão ali junto com ele. E nós vamos considerar, então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim as Escrituras: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ora, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que o vê, que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Vosso Pai sabe o que vos tendes, o que vos é necessário antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Apenas até o versículo 13, porque eu pensei que esta oração é muito própria para os momentos em que a Terra está vivendo. Porque é uma oração de alguém isolado, alguém que está orando sozinho. Não é como aquelas orações que nós gostamos muito de estarmos reunidos para uma oração. Esta é uma oração da individualidade, no entanto, pela coletividade. É cada um entrando no seu aposento, fechando a sua porta e se dirigindo a Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Os dizeres dessa oração me chamou muito a atenção, porque ele está ali sozinho, mas é muito repetitivo o pronome nós. Perdoa-nos, o pão nosso de cada dia, e não nos deixe cair em tentação, ou não nos induza à tentação, como está na minha versão. Então é uma oração de uma pessoa sozinho, no seu quarto, com a sua porta fechada, porém lembrando da coletividade, da comunidade dos irmãos. E o Senhor está a ensinar a essa multidão e aos seus discípulos esta oração. Ele está ensinando a orar aqui desta maneira. Ele pede por suprimentos, né, ao nosso. Primeiro ele começa a colocar-se diante de Deus de uma maneira posicional. Ele fala do Pai na sua posição acima de todas as coisas no céu, e ele fala o Pai nosso que estás no céu. Nós, aqui na terra, se dirigindo a um Pai que está assentado acima dos querubins, e todo o poder está em suas mãos. Então ele vai nessa confiança, ele dirige-se a Deus, esse Deus que está nos céus, e começa a colocar as suas necessidades. Ele exalta a Deus, primeiramente, né, acima de todas as coisas,
e depois, então, começa a apresentar as necessidades. E ele reconhece que as suas necessidades aqui não é meramente sua, mas era a necessidade de uma coletividade de irmãos. Então ele apresenta os irmãos. Ele fala do Pai como estando no céu, mas o Pai nosso não é um Pai meu. É um Pai nosso que está nos céus. E ele segue dizendo, e ora, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Engrandece o nome do Senhor. E venha o teu reino. Então ele está dizendo do Senhor que está para enviar o seu reino. Um pai que está para enviar o seu reino. Venha o teu reino. E que a sua vontade, a vontade do Pai, seja satisfeita. Faça-se a tua vontade, que a sua vontade seja feita, não apenas conhecida, mas também que sejam praticadas. Aquilo que é da tua vontade, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade. Tanto na terra quanto no céu. Que a vontade do soberano do Senhor seja manifesto em todo o universo, em toda a existência, né? Sejam manifesta a vontade do Senhor. E perdoa-nos os nossos pecados. Ele inclui aqui o pedido de perdão de pecados. Porque não há quem não peque. Não há quem viva retamente, sem pecar. Todos, sem exceção, todos nós pecamos. Mas em oração, é interessante que, voltado para Deus, em busca do perdão, em oração, o perdão é alcançado. O escritor, o profeta Isaías, no capítulo 55, ele disse: deixa o perverso o seu caminho, ímpio as suas iniquidades, e se volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O Senhor nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Ele tem muito perdão para nós. Agora, com respeito ao perdão, nós podemos considerar pelo menos três aspectos do perdão. É onde eu queria me ater mais aqui dentro desta oração, porque perdão é como uma das pérolas de Deus, uma das preciosidades, para nós os humanos, por que não dizer a maior preciosidade que Deus tem para dar ao ser humano, a maior preciosidade. E deve ser assim considerada por qualquer que ainda se encontre sem experimentar desse perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existem três aspectos que eu quero considerar do perdão aqui, neste momento. Existe o aspecto do perdão que nós buscamos de um humano para com outro humano, de uma pessoa para com uma outra pessoa. Quando nós ofendemos alguém, quando nós erramos com alguém, então temos que procurar essa pessoa e dizer para ela que nós erramos. E reconhecer diante dessa pessoa o nosso erro e seja bem claro a maneira como nós procuramos essa pessoa. Primeiramente, querendo a reconciliação com essa pessoa, porque essa ofensa causou tristeza nessa pessoa. Essa pessoa ficou angustiada, ficou triste, chateada, magoada com a gente. Então, a intenção de ir até essa pessoa é reconciliação. É reconhecimento de perdão, de ofensa, de pecado, e a busca pelo perdão. Buscamos
esse perdão, num aspecto humanamente falando, quando encontramos da parte da pessoa um bondoso coração, um coração perdoador, então essa pessoa nos concede esse perdão e sentimos-nos perdoados, sentimos liberdade para estarmos na companhia dessa pessoa e essa pessoa na nossa companhia, sem que seja levado em conta mais a nossa ofensa. Isso num aspecto humano, né? Agora, no aspecto de Deus, existe pelo menos duas maneiras de Deus perdoar. Duas maneiras. Existe o perdão de Deus para aqueles que costumam dizer, muito comum esse dito, a gente vê muitas pessoas falam, olha, a justiça do homem pode até falhar, mas a de Deus não falha. É muito comum as pessoas dizerem, olha, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu deixei para Deus. Geralmente, quando as pessoas dizem esses dizeres, elas estão pensando em Deus como um juiz. E as Escrituras falam de Deus desta forma, como um juiz. De fato, Deus também tem esse aspecto de juiz. E ele é alguém que realmente há de julgar o mundo. Ele vai julgar. Vivos e mortos, ele vai julgar, né? Então, Deus, de fato, é um juiz. Esta forma de perdão com esse juiz é um perdão que chamamos de perdão judicial. A pessoa precisa do perdão de Deus judicialmente quando ele vê em Deus um juiz apenas. Ele precisa do perdão de Deus judicialmente. E esta maneira de perdoar é uma maneira de como mencionamos, de uma pessoa para outra, essa maneira é da isenção da condenação. É um perdão que traz para o pecador um alívio muito grande. Um alívio dele sentir que de cima das suas costas foi tirado um peso imenso. Ele não tem mais sobre si, sobre os seus lombos, aquele peso da condenação. Ele não mais olha para Deus como aquele juiz que pronuncia a sentença pesada, aquela sentença do tipo eterna, aquela sentença do tipo, humanamente falando, uma prisão perpétua, né? Que é o conhecido da humanidade, a sentença máxima, a pena de morte, a prisão perpétua. Em alguns países fora tem essas penas, né? Mas quando ele recebe esse perdão de Deus, esse perdão judicial de Deus, quando Deus perdoa ele, então ele se sente, então, a partir de então, absorvido da sua condenação, da sua culpa, da sua sentença, que lhe pesava ao contrário antes dele receber de Deus o perdão. Então, essa é a forma de Deus perdoar judicialmente. Desta forma, a humanidade como um todo, assim, aqueles que ainda não receberam esse perdão judicial, ainda precisa buscar. Esse perdão precisa ser buscado, precisa ser alcançado, precisa ser um alvo a ser atingido. É você quem precisa desse perdão. É Deus quem pode dar o perdão. A oração está sendo dirigida aqui ao Deus que está no céu, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. E olha só, Deus é chamado de Pai no começo aqui. Neste começo deste capítulo aqui, deste trecho que comecei lendo, considerando aqui agora, ele fala de Deus como Pai. O Pai nosso que estás nos céus. Então, esse Pai que está no céu também tem uma outra maneira de perdoar. Tem o perdão judicial e tem o perdão paternal. O perdão que Deus concede a seus filhos. Nesta oração,
A pessoa, como o Senhor se dirigiu a Deus, o Senhor Jesus Cristo se dirigindo a Deus, o Pai, ele está dizendo, olha, ele como Pai, ele perdoa muito mais do que como um juiz. O perdão dele como um pai é ainda maior do que o perdão dele como um juiz. Porque ele não olha mais para você como um réu passivo de condenação, como alguém culpado e alguém que está para ser sentenciado. Ele olha para você agora, nesse segundo aspecto, como um filho, te vê como um filho. E como um filho, você tem essa liberdade de dizer para ele, pai, eu pequei. É na liberdade de filho que nós nos dirigimos a Deus. Tratando-o de pai, sabendo que ele é nosso pai e que devemos ter para com ele todo o respeito. O respeito de um filho para com o seu pai. Devemos saber que, na condição de pai, ele é aquele nosso mantenedor. E nós somos seus dependentes. Um pai de família vai fazer uma ficha para um emprego lá na empresa, responder algumas perguntas na entrevista. Uma das perguntas feitas é essa. Quantos dependentes você tem? Quantas pessoas dependem de você, do seu sustento, do seu salário? E aí você diz quantos filhos você tem. Eles escrevem lá. Né? Os seus filhos são seus dependentes. E Deus, na qualidade de pai, ele é o nosso mantenedor, aquele que nos supre as nossas necessidades. E nós, na qualidade de filhos, somos os seus dependentes. E na dependência de Deus, devemos andar neste mundo, reconhecendo que de nada temos tido falta, porque de tudo quanto precisamos, ele tem nos suprido. Então podemos orar a ele, apresentando se há alguma necessidade, né? E ter a liberdade de falar dele, falar com ele como um filho fala com seu pai. Pai, a minha mochila de escola rasgou. Pai, o meu tênis está furado. O meu lápis acabou. Minha borracha está acabando. Pai, eu preciso do Senhor, né? Na qualidade de filhos. Mas o perdão judicial é uma coisa que torna aquele primeiro perdão mencionado, o perdão judicial, é o perdão que torna alguém um filho de Deus. Porque quando esse perdão é liberado, quando Deus libera esse perdão, quando alguém almeja, busca por esse perdão e alcança esse perdão, então aí ele se torna um filho de Deus. E não mais é aquele réu passivo de condenação, a quem está ainda sendo imputado culpas, está sendo imputados condenação. Não é mais assim. Ele é liberto da culpa, da condenação. Ele é agora colocado na condição de filho de Deus. Aí ele goza desta liberdade, destes pedidos todos, desta liberdade de chamar Deus de Pai, como o Senhor Jesus chamando o Senhor Deus, o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, de Pai. Então a gente tem essa mesma liberdade quando nos tornamos filhos de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus. São duas as maneiras de perdão. Eu, o Edinho, cometo um ato bárbaro de chocar a opinião pública. As pessoas ficam querendo me linchar na rua. Então eu sou recolhido a uma prisão porque eu cometi um ato de chocar a opinião pública. Repercussão mundial. E aí eu vou a júri, mas o juiz que vai me julgar é alguém que está acostumado a dar sentenças pesadas, severas. Ele não alivia para ninguém, principalmente com esses que são dessas práticas.
e de repentemente eu entro na sala do tribunal, do júri, eu olho para aquele homem, e dentro de mim as minhas entranhas estremecem, derretem-se o meu coração dentro de mim. Eu sinto que eu estou perdido. Eu não saio daqui hoje sem uma sentença cruel, uma sentença pesada. Ou é prisão perpétua ou pena de morte. Porque esse juiz aí, ele tem a fama de dar sentenças severas. O que há de ser de mim? Estou perdido. Eu não consigo nem mesmo levantar a cabeça para olhar para o juiz quando ele é, para mim, alguém assim. Eu estou diante de um tribunal, eu estou sendo julgado judicialmente. O juiz que está ali não é o meu pai. Então eu estou arruinado. Basta ouvir as palavras final deste homem e eu tenho por certo que eu vou ser tomado de um pavor, de um desespero, porque eu sei que os meus atos merecem. Eu choquei a opinião pública mundial. Os meus atos merecem. Eu sou o réu dos réus. Mas, de repente, eu cometi um ato tal como esse que acabei de mencionar. E daí, então, eu vou entrar novamente na sala do júri. Uma segunda colocação os mesmos fatos, a mesma pessoa que sou eu, cometi o mesmo delito. Mas eu vou entrar na sala do júri. E o homem que está sentado lá para me julgar, aquele homem dado às sentenças pesadas, severas, quando eu entro, que eu me deparo com aquele homem, eu falo, mas esse é o meu pai. É o meu pai, o juiz é o meu pai. Eu reconheço, é o meu pai. Então, eu te pergunto, em qual situação eu consigo ser absolvido de uma sentença que eu merecia porque eu cometi um ato ruim de chocar a opinião pública? Em qual das situações? Quando eu olho para aquele juiz que eu não o reconheço e ele é dado a sentenças pesadas? Ou quando eu olho para o juiz e o juiz é meu pai? Com certeza. Quando a gente olha para o juiz e o juiz é o nosso pai, é aquele a quem nós temos liberdade de falar-lhe ao coração, de falar com ele, de pedir-lhe o perdão e certos de receber o perdão, então a gente tem certeza que o pai perdoa. O pai perdoa o filho. O pai perdoa o filho. Temos a certeza disso. Agora eu quero ler uma outra passagem aqui nas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 1. A partir do versículo 11, ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É a maneira como as Escrituras apontam que nós nos tornamos filhos de Deus, mediante a busca sincera do perdão, reconhecendo as nossas culpas, reconhecendo diante de Deus, em oração, como o Senhor nos ensinou, mas perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados, cometidos contra os nossos próximos, a nossa convivência, e também essas nossas ofensas contra os nossos próximos, a nossa convivência, a nossa
nosso convívio social, esse também é contra Deus. Ofende a Deus também. Essas ofensas são também contra Deus. E o ser em si, pecador, nascido da vontade da carne, nascido da vontade do varão, como aqui em João, capítulo 1, 13, esse ser só em si já é uma ofensa contra Deus. Não é filho, é alguém com quem Deus está ofendido. É alguém que precisa investir com todo o seu empenho para buscar de Deus o perdão. Busque o perdão de Deus. Não deixe passar esta oportunidade. Não permitas que desta noite você passe sem o perdão de Deus. Não deixe passar. É o valor mais precioso, o bem mais precioso que Deus possa conceder a alguém, ainda nesta vida aqui, é o perdão dos pecados. É uma pérola de grande valor. Você pode desfazer de tudo, você pode ter bens aqui no Brasil, em outras pátrias, você pode ter riquezas multinacionais. Não paga o perdão de Deus. Não paga. Não há nada que possa fazer valer em termos de bens materiais que equipare-se ao valor do perdão de Deus. Busque isso para a sua vida. Tenha paz com Deus. Encontre o perdão de Deus em oração. Busque a Deus. Faça esta oração, mas de maneira sincera. Alguém que esteja, de fato, desejoso do perdão de Deus. Porque reconhece que se tiver que se deparar com a presença de Deus, ele, na condição de um juiz, ai de você, meu amigo. Triste coisa é para você cair nas mãos de um Deus que é somente seu juiz, que ainda não é o seu pai. Busque com todo o seu empenho, todo o seu intelecto, todo o seu coração, todo o seu sentimento, tudo que você tem, busque o perdão de Deus. Não deixe passar esta oportunidade. Faça isso o quanto antes, mas busque o perdão de Deus para a sua vida e tenha paz com Deus. E viva então sabendo que agora o Deus juiz, que outrora era juiz para você, se você ainda não havia crido, ele agora é seu Pai, porque você recebeu a Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é meramente o que segue dizendo aqui. Você não é um dentre estes, os quais não nasceram da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. Você não é um mero filho de seu pai e sua mãe. Agora você tem a oportunidade de ser filho de Deus. Que Deus mesmo possa te esclarecer da sua vontade. Faça-se a tua vontade. Não apenas conheça a tua vontade. Assim na terra como no céu. Faça-se a vontade de Deus. Deus quer perdoar. Deus quer te ter por filho. Ele te ama. Ele deu prova disso, dando o filho dele para morrer por você, para que você pudesse se tornar um filho de Deus. Creia nisso. Faça isso. Fique salvo.